Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Sou agradecido a Deus por estar aqui mais uma vez. Abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Até o versículo 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao de número 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui, a grande maioria, pela primeira vez neste ano. Para Deus isso não faz diferença. O ontem é o ontem, o hoje é o hoje, o sim é dele e o não também pertence a ele. Ele é soberano em tudo. Nós temos essa necessidade das nossas datas, de usar um calendário, de observar essas coisas, mas Deus tem o seu tempo. Ele chama-se tempo. O nome dele é tempo. A Esther escreveu um hino e alguém está colocando agora a música no hino, que diz: o Senhor chama-se tempo. Nós precisamos, irmãos, observar não o final e nem o começo do ano, mas os sinais do tempo. O que está acontecendo, o tempo em que nós estamos vivendo, o que está acontecendo hoje na terra, não são os desastres ou aquilo que está acontecendo porque a natureza está furiosa, as enchentes, os vendavais, os terremotos e tantas coisas mais. O vulcão abre lá a boca e faz o que ele sempre fez, não é? Estes são sinais, sim, mas não nos chamam tanta atenção como o que está acontecendo entre as pessoas. Aquilo que você vê em uma pessoa, aquilo que tu escuta de alguém quando ele te fala o que está acontecendo com ele. O que é que ele está vendo? O que é que ele está vivendo? A situação. O maior sinal hoje, nós podemos viver na frieza espiritual entre os cristãos. Aonde está aquele fervor? Aonde está aquela alegria? Aonde está aquela glorificação? Aonde está aquela exaltação? Aonde está o poder da salvação em evidência na nossa vida? Parece que isso vai passando como um conto ligeiro. A igreja de Cristo, irmãos, ela ainda espera o arrebatamento. Os dias são maus, são terríveis.
Mas o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não falou num determinado dia, num determinado ano, numa era, num ciclo. Não. Ele falou para nós observar os acontecimentos, os sinais provocados pelos próprios homens. O apóstolo Paulo sempre procurou viver e ser o que ele realmente era. Eu sou o que sou. Ele nunca procurou, irmãos, ser imitador de outro alguém aqui, mas ele nos deu um conselho: sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor Jesus. Jesus disse para nós sermos imitadores do próprio Deus. Parece-me que isto é coisa impossível para um homem mortal, mas é o conselho de Deus. Eu não tenho coragem, irmãos, de chegar aqui e dizer para vocês: olhem para mim e sede meus imitadores, assim como eu sou do Senhor Jesus. Eu não tenho essa possibilidade. Eu confesso isso com a minha alma para os irmãos, porque todos os dias eu estou pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E Ele, sabendo de antemão dessas coisas, irmãos, Ele nos deixou o ajudador, o nosso querido, o glorioso Espírito Santo, esse que está sendo esquecido, Nós queremos muito Jesus, porque Jesus cura, que Jesus faz bênção, mas o Espírito Santo nunca cura, Ele só nos ajuda. Então achamos que nós não precisamos da ajuda dele, porque quando ele está, irmãos, em evidência e em primeiro lugar na nossa vida, as coisas têm que mudar. Nós temos que andar cadenciados conforme os seus passos. Não é como nós queremos, é Ele que nos ajuda. Paulo também falou aos romanos que nós não sabemos, no capítulo 8 e 26, me parece que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda e chega a gemer conosco na hora da dor. O apóstolo Judas também falou num dos versículos da sua carta coisas semelhantes, que nós somos ajudados pelo Espírito Santo nas nossas petições. Porque nós não sabemos como fazer as coisas sozinhos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, ele estava escrevendo para os irmãos de Coríntios, da cidade de Coríntios, anunciando o Evangelho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. E ele tinha tudo isso. Ele era doutor, ele era sábio, instruído aos pés do melhor e mais famoso professor que tinha na época. Ele sabia falar várias línguas, ele entendia de advocacia, de defesa, sabia falar muito bem,
se defendia, sem pedir ajuda para um outro companheiro advogado, mas ele mesmo se levantava e falava. Alguém pode dizer, mas então ele não foi ajudado, então ele não foi um bom advogado em sua defesa própria, porque ele padeceu, ele foi condenado à morte e foi realmente decapitado. Mas antes um pouco, irmãos, ele fala no último capítulo da última carta, da segunda carta a Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate. O que é isso? Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, sofrendo, padecendo, sabendo que ia morrer, sabendo que estava sendo oferecido como sacrifício. Combateu o bom combate desse jeito? Ninguém quer. Mas esse, irmãos, é quando acontece como alguém abre o seu entendimento e esquece da sabedoria que ele tinha lá atrás e se abraça aquela sabedoria, aquele ensino que o Espírito Santo de Deus vai revelando para nós cada dia. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não era de um Jesus Cristo qualquer, mas era de um Jesus crucificado. O sacrifício perfeito. Olhe para aquela mesa, o que está ali embaixo daquela toalha. Nós vamos tomar a ceia nesta noite em memória de um Jesus crucificado, que foi moído pelas nossas transgressões. Seu sangue foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Mas às vezes falta entendimento, irmãos, para nós entender isto. Ontem eu falei para os irmãos na igreja, em Lucas capítulo 13, alguns versículos ali, diz: Jesus ia subindo para Jerusalém, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando e ensinando o reino de Deus. Quando alguém para e pergunta, parou e chamou atenção: são muitos os salvos? Ele viu aquele homem peregrino subindo para Jerusalém, com um grupo pequeno atrás dele, e ele para o Senhor Jesus e pergunta: são muitos que se salvam? E alguém lhe perguntou: Senhor, são muitos que se salvam? Está em Lucas capítulo 13, versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são muitos que se salvam? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão ou não poderão entrar. Eu vejo, irmãos, esta palavra aqui do Senhor. Primeiro, a impressão que teve aquele cidadão de ver aquele que tinha tanta fama subindo para Jerusalém. Era diferente tudo neles. Um era parecido com o outro. Uma pequena multidão seguia ele, subindo para Jerusalém. Caminhada difícil. E o cidadão perguntou para ele: são muitos que se salvam? Ou é só esse aí? Ou é só esse grupinho que está com o Senhor? Me parece, irmãos,
que nós estamos vivendo num tempo mais ou menos assim. Se é para andar assim, se é para viver como você ensina, como você diz, como é pregado daqui desse púlpito, são muitos que vão ser salvos. Você acha que alguém vai suportar isso por muito tempo? Você acha que alguém vai carregar a cruz por tanto tempo? É isso que eles estão pensando da verdadeira igreja hoje, dos crentes verdadeiros que estão espalhados em toda a terra. Um grupinho aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Imaginamos na cidade grande, com grandes movimentos, a fama, o brilho, tudo está lá à disposição deles. Tem uma aliança política, tem força política, tem voz no governo, tem voz no Supremo, tem voz nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, tem voz em tudo. Mas isto não representa a igreja. A igreja é uma menina, nasceu menina, cuidada por um pai, consolada pelo um amo, que se chama Espírito Santo. Ela é cuidada por Ele, orientada por Ele, anda sob o domínio dEle, pisa onde Ele manda pisar, se veste como Ele manda se vestir, fala a linguagem dEle, pensa como Ele. Aí assusta o mundo. São muitos que se salvam. Um irmão me contou essa semana, pastor, lá no escritório onde eu trabalho, chegou um conhecido seu, muito conhecido nosso. Ele me falou o nome, falou: ô fulano, você está ainda congregando lá com o pastor Fernando? Ele disse: claro que eu estou, eu sou diácono. Ele falou: mas você gosta de apanhar mesmo, hein? Você gosta de apanhar mesmo. E o meu irmão disse: não, eu gosto de ouvir a palavra de Deus como ela é. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus como ela é. Tem gente que pensa, irmãos, que você é crente porque apanha muito do pastor. Eu nunca surrei ninguém. Tem a palavra, a pura palavra. Todos os dias eu tenho me debruçado sobre ela, chorado sobre ela. Aleluia. E ela tem me encorajado cada dia, tem me fortalecido, porque eu não quero saber outra coisa entre vós, irmãos, a não ser o Cristo e o Cristo crucificado. Por que eles perguntaram isso e Jesus disse: porfiai, e por entrar pela porta estreita? Eu vejo Jesus, irmãos, como uma parede enorme. Todo mundo pode chegar nele, todos podem chegar, mas no meio dessa parede enorme tem uma estreitinha porta. E aí eles ficam apontando, nós ficamos apontando: é por ali, ó. Você vai entrar ali? Você vai caber ali? Com esse fardo você não entra ali. Com esses maus costumes você não vai conseguir entrar pela porta. Com esse teu linguajar mundano você não vai entrar ali não. Com essas tuas piadas sujas você não vai entrar ali não. Com essas mentiras que você vive pregando, falando todo dia, você não entra na porta estreita. Você pode bater na parede, mas entrar na porta estreita, me desculpa, você não vai entrar. Porfiai por entrar por a porta estreita, porque muitos querem entrar, mas não poderão entrar. Não conseguem entrar. E ele prossegue: foi em fraqueza e em temor e em grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos,
anunciar o Senhor, anunciar essas verdades, sem você temer e tremor diante de Deus. Nós não temos como fazer isto. Não. Nós temos que viver essa palavra e pregar esta palavra. Quando os teus vizinhos vão te ouvir, como eu tenho vizinhos meus me ouvindo todo dia, eu tenho que, cada vez que sair naquele portão, entrar e sair, eu tenho que pensar, a minha vizinha ali da frente me ouve toda manhã, a família dela me ouve todas as manhãs. Como é o meu procedimento? Qual deve ser o meu testemunho? Alguém foi perguntar para mim, alguém disse para mim que vem uma busca e apreensão para o meu carro, e o meu advogado me mandou eu esconder o carro e mentir que roubaram o meu carro e dizer umas coisas. O que você acha, pastor? O que você acha que eu disse? Faça assim que está certo? Vem busca e apreensão, esconde lá no sítio, esconde, cobre ele de mato. Está certo isso? Você acha que eu ia dizer, não, irmão, pode fazer que está certo? Não, irmão, não faça, o Senhor vai dar vitória. Não faça, ainda que você tenha que perder esse bem, mas não ceda, não minta. Se você é um sinal que você não está na porta estreita, porque quem anda pela porta estreita, o Espírito Santo está por trás dele dizendo: este é o caminho, anda nele, não te desvie, nem para a esquerda e nem para a direita, esse é o caminho, vai em frente, segue em frente, ande, vai em frente. Segue aqui dizendo: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva. Tem pessoas, irmãos, que têm esse poder de persuasão, de atração às pessoas. Ele encanta, fica falando, mas como é que esse cidadão mantém aquela multidão com ele e todo mundo gosta dele? Falam que ele rouba, falam que ele é adúltero, falam que ele é isso, mas tem uma multidão que ama, beija os pés dele. É um poder de persuasão, um poder para atrair as pessoas. O Espírito Santo não faz isso, irmãos. Às vezes você vai me ouvir e dizer: eu nunca mais quero ouvir esse homem, não. Muitas vezes eu já vi alguém que veio testemunhar para mim, diz: a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei com vontade de te pegar e te bater. Mas veio a segunda vez, tinha um que me ouvia no rádio, e foi almoçar na casa da mãe dele, da irmã dele. Hoje ele é presbítero da igreja, irmão Domingos. Ele foi almoçar e disse: desliga esse homem, eu não quero ouvir esse homem. Lá em casa alguém ouve, liga esse rádio, desliga isso aí, senão eu vou embora para casa. Aí um dia convidaram: vamos na igreja conosco. E ele era um pai de santo, bebia 4 litros, irmão Domingo, não, 4 garrafão num final de semana, e não saciava. Ele foi na igreja, e eu fui pregar a palavra no domingo à noite, e eu não sabia quem era ele, e lá estava ele. Eu fui pregar a palavra, e Deus mostrou uma visão para ele. Como é lindo, irmãos. Mostrou ele mesmo sendo um copo sujo, de água suja, muito suja, todo sujo, bem cheio de água suja. E conforme eu ia pregando a palavra, ia entrando uma água naquele copo, uma água limpa, ia jogando para fora a água suja. E de repente ele olhou, a água estava toda limpa, clara. Quando eu perguntei: quem quer aceitar Jesus nessa noite aqui, que a palavra falou com você, lá aquele homenzinho levantou a mão e aceitou Jesus. Hoje é o nosso presbítero Domingos. Querido irmão e irmã, a palavra de Deus é tudo.
quando ela é dada pelo Espírito Santo, não é com sabedoria humana, não é imitando um ou outro. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que imitam os outros, imitam até o dom espiritual que o Senhor deu para um determinado irmão, querem imitar e não dá certo, meu irmão. Não acontece nada. Deus deu para cada um aquilo que ele precisa, as armas que ele precisa para ser usadas nos momentos certos. Aleluia. Não vou poder usar as tuas armas, jamais, mas ser o que sou. Paulo disse: eu não quis saber nada, outra coisa aqui, a não ser Cristo crucificado. Este fez a diferença, este faz a diferença. Bendito é o nome do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, imagina você ser cheio do Espírito Santo. Você, minha irmã, cheio do Espírito Santo. Olha a diferença que vai acontecer. Olha lá os 7 diáconos que foram escolhidos no início da igreja. Veja qual dos dois fez diferença: Estevão e Filipe, porque cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá graça e nos enche de alegria, para que a vossa fé, por que ele fazia isso? Para que a vossa fé, a fé, irmão, é uma sublimidade. Essa essência divina não pode ser mexida. Tem pessoas que, com o seu poder de persuadir o outro, ele muda a fé de alguém. Aquele que tinha uma esperança gloriosa na vinda de Jesus e foi ensinado lá no início da sua fé, que nós chamamos, para servir ao Senhor em espírito e em verdade, ser um adorador em espírito e em verdade, mas de repente ele se encontra com um filho do diabo, que muda a mentalidade dele, mexe na fé dele. E essa fé santíssima tem um tronco, ela não é daqui, ela não é natural, ela não nasceu com você, ela não nasceu com tua mãe e passou para você. Essa fé santíssima citada por Judas é um dom de Deus, irmãos. A fé santíssima, para você pela fé nessa hora abraçar o Senhor Jesus, abraçá-lo de todo o teu coração e dizer: Senhor, eu quero te servir assim como manda a tua palavra. Veja, irmãos, já encerro a mensagem. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Perguntar para você, qual foi o melhor ano da tua vida? Talvez alguém diz assim: foi no ano que eu comprei a minha casa, foi no ano que eu comprei o meu primeiro automóvel, foi no ano em que isso e aquele outro. Mas qual foi o melhor ano da minha vida? Eu sei, irmãos, eu sei. Foi o ano de 2011, o melhor ano da minha vida. Eu lendo o que eu escrevi sobre aquilo, escrevo todos os dias, há mais de 30 anos, mas lendo ali o testemunho da enfermeira-chefe daquele hospital, que ela não acreditou que eu tinha sobrevivido. Ela foi na igreja me ver. Foi lá na igreja me ver. Quando ela chegou, eu estava pregando 2 meses depois, ainda com a barriga aberta. Ela falou: não posso acreditar. E escreveu um testemunho e contou a minha real situação, como eu estava apodrecendo vivo, mas da minha alma, irmãos. E ela citou no testemunho que está escrito no nosso informativo, que ela nunca me ouviu dar um gemido, nunca me ouviu dar um ai,
Nunca. Citou a Esther que estava comigo. Nunca. E eu sempre pensava que era o pior ano, mas eu lendo os meus relatos sobre o acontecido e também o testemunho da enfermeira-chefe, eu disse: Senhor, o meu melhor ano foi o mês de maio inteiro do ano 2011. Foi naquele dia, Senhor, que tu me provaste até a morte, e eu pude resistir firme, Senhor, sem reclamar de nada, e estar aqui entre os meus irmãos, glorificando o seu santo nome, exaltando o nome do Criador. Fique em pé comigo.